maravilhosos exatamente quando nós estamos passando por certas dificuldades. É lá que nós vamos entender o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Paulo, de todos os apóstolos, porque nos fortalece. Por isso é importante, por isso que é muito importante nós estarmos sempre estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai nos conduzindo ao longo do tempo para uma transformação, um bem-estar no nosso eu, né? Termos a paciência, a tranquilidade e de termos feito um trabalho com Jesus ao nosso próximo, que seja amparar, né? Alguém que está acamado, amparar uma pessoa numa cesta, com as roupinhas, né? Então, é um dia que nós podemos doar para eles. E esse é o convite. Daí a importância desses estudos. E a lógica da providência, ele nos fala, quando nós somos ainda aqueles pequenos que procuram Deus, Jesus, chorando, nós não vamos ter aquele amparo que nós gostaríamos. Apesar que Jesus é maravilhoso, nos ampara. Nós só vamos começar a encarar as nossas provas, as nossas dificuldades, quando nós realmente começarmos a entender o propósito de Jesus. Nesses estudos que Jesus nos convida, quando nós começamos o Salmo, nós vamos perceber que nós somos pedichões, né? Aqueles que ficam pedindo, pedindo e pedindo. Aí nós vamos querer que ele faça uma coisa para vingar o nosso adversário. E aos poucos nós vamos entendendo, nós vamos aceitando o que a providência gostaria que nós fizéssemos. Então, Emmanuel, ele nos traz o pensamento de Paulo, que está no Hebreus, capítulo 10, e tem 32. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Quando o Evangelho adentrar nos nossos corações. Então ele inicia assim: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo a conta de grandes sofredores. Aí nós vamos ver o Chico sofrendo, né? Outros, tá? Mas senão nós não vamos entender o Evangelho. Nós não vamos aprender a amar o outro. Por isso que muitas vezes achamos que sofremos, mas todos nós sofremos, ricos ou pobres. Não importa a posição. Aparentemente o outro está bem. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os trabalhadores sabem muito bem disso, não é? Às vezes nós escolhemos uma religião, não importa se a religião é espírita, é católica, é evangélica ou budista. Só falar de Deus todo mundo foge. É nesse sentido que eles estão falando. Por quê? Nós é que precisamos firmar o propósito de Jesus. Nós que escolhemos. Então, é natural sofrermos. Porque nós precisamos ser mais humildes, mais dóceis, mais brandos, aceitando, tolerando. Quem sabe um dia, a paciência, a resignação. Né? Aí ele continua: os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente
na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Basta olhar a nossa volta. No momento eles estão bem, porque nós estamos ali embaixo. Ou porque nós ainda estamos exercitando a humildade, porque nós não sabemos o que é humildade, o que é caridade. Nós estamos tentando acertar, nós estamos refazendo várias vezes o exercício. Porque caridade não é só dar. Caridade é ensinar, reerguer o próximo, amparar. Como é difícil amparar aquele que está caído. A gente já manda para assistência espiritual, não é assim? É muito fácil. É só conversar comigo. Tem uma assistência tal, não é só isso. Por isso que caridade é exercício que nós temos que fazer frequentemente. E aprender com essas pessoas endurecidas a sermos brandos, humildes, caridosos. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acessos às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. Então, temos que passar por essas dificuldades para entender o presente que Deus nos deu, a vida, a família, o trabalho. O trabalho nós só estamos agradecendo quando perdemos. Eu não sou diferente, não. Não é? Então é necessário que nós tenhamos força suficiente de abrir o Evangelho, de estudar, procurar. Não é necessário só buscar na casa espírita, na igreja. Nós também temos que sair do nosso comodismo para ser um pouco melhor, né? O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso, depois do desregramento. É quando nós tivemos aquela crise. Choramos, berramos, gritamos, fulano me mandou embora. Mas analisa, se é o fulano que mandou embora, o ciclano que fez isso, ou nós já estávamos cansados. Isso falou para mim, é 100% para mim. Porque a família pedia, não sei quem pedia, não sei o que. Esqueceu de meditar, esqueceu de refletir, esqueceu de viver com Jesus, esqueceu de amar de outra forma. Não precisa amar de abraços, não. É amar com o pensamento, amar com oração, é o que menos fazemos. Por isso o Evangelho tem que estar sempre dentro das nossas vidas, na prática, no estudo, no pensamento, refletindo, para que nós possamos começar a caminhar no bem. O problema, contudo, abrange mais vasto ciclo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Que nós ainda estamos aqui reencarnados só preocupados na nossa vida material, no nosso interesse. E tem doença, nem saímos com o médico. Só quando o chefe fala, traz atestado. Foi o caso que quando eu peguei gripe eu tive que ir pegar atestado. Aí meses agressivo, E a médica virou assim, para você não ficar doente, tem que aplicar injeção. É só na dor. Não é? Só nós vamos aceitar o outro
quando ele está preocupado não com o remédio, mas a intenção, para você não pegar Covid, para você não ficar mais doente, etc, etc. Não é? Então, nós precisamos ser humildes e pedir ajuda àqueles que estão próximos. Não importa se é uma palavra simples. Os evangélicos mesmo falam, Jesus te ama. Nossa, toda vez que eu ouço eles nos falando, Jesus te ama, nossa, a melhor caridade que existe. E o espírita também tem que procurar essas palavras. Deus te abençoe, Jesus te ama, amparar, porque é caridade. Né? É estender o Evangelho, pouco do Evangelho que nós conhecemos, em forma de amor. Então, o Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Essa passagem nós vamos lembrar do Paulo. Ele era fariseu, rico, bonito, né? Porque jovem, tinha tudo, né? Ele dominava aquele mundo. Mas duas pessoas mudou totalmente a vida dele. Abigail, a noiva, e o Estevão, irmão da noiva. E o Paulo, ele queria provar que a sua crença era correta. Então mandou pegar os cristãos e apunhalar. Só que quando Abigail apresenta o irmão, que é o Estevão, ele já estava quase morto, de tanto receber as pedradas. É importante essa passagem, porque na hora ele deu um choque, ele não conseguiu assumir nem a relação com Abigail. E ele ainda continuou atrás dos cristãos e foi, a cavalo na estrada de Damasco, quando ele começa a lembrar da Abigail. Por que ela não foi contra ele? Por que ela não retrucou, não bateu, não gritou? Estevão, por que o Estevão? Ele não disse nada de mim e sou bem. É quando Jesus aparece, né? E fala, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Naquele tempo ele era Saulo, depois ele se torna Paulo. Veja bem, Jesus fala, por que me persegue? Porque ele não fala os cristãos, fala, por que me persegue? Porque persegue a minha doutrina, os meus ensinamentos. Imagine como ele fica louco, ele perde a razão, ele perde a visão, ele cai do cavalo, não sabe como fazer. É quando ele está no auge do conhecimento, tanto conhecimento da humanidade, mas das coisas de Deus. É quando Jesus convida a trabalho. Né? Então, por isso o Emmanuel ele traz de uma forma maravilhosa esse ensinamento. Se vocês puderem ler o Paulo Estevão, ele fala exatamente cada situação que Paulo encontrou o Cristo com seus adversários, quando ele vê o quanto ele precisa se esforçar, ele luta até o fim para implantar a doutrina de Jesus.
Só após aprender a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhe-á nos corações. Daí em diante, a força indispensável a um triunfo no grande combate das aflições. E aqui nesse ponto é quando Paulo, ele não sofre pela dor. Muito pelo contrário, ele exemplifica o Evangelho. A dor é um impulso para ele poder seguir Jesus. Por isso que nós amamos muito Paulo, porque ele nos deu uma vida do Evangelho para dentro de nós. Ele é muito mais próximo que Jesus, porque Jesus é quase divino. E ele nos traz seus ensinamentos como se fosse uma reforma íntima, para que nós pudéssemos compreender os ensinamentos de Jesus. Ele traz exemplificando, nos amando, nos corrigindo. Se nós estudarmos as cartas de Paulo, ele sempre nos convida a seguirmos, a corrigirmos, a não brigarmos dentro da casa espírita. Isso é muito importante. Acho que nós teríamos que estudar muito, né? Sempre. Eu estudei sempre a carta, mas não dessa forma, né? De nós podermos nos unir, sermos mais fraternos, para que o Evangelho permaneça nas nossas vidas, não só dentro de nós, mas no nosso relacionamento. Esse relacionamento é muito difícil. Só vamos aprender com Jesus. Nas nossas crises, Ele vem, nos abraça, nos carrega, permite que nós descansemos, para o outro dia recomeçar a nossa labuta. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos, que se quebram ao primeiro golpe de ventania. Por quê? Porque a melhor força é quando nós adquirimos a fé, a humildade, nas horas mais difíceis, a paciência, a resignação. Porque nós já sabemos que tudo passa. Até a juventude passou, né? E eu faço aniversário os meus 18 anos, todo ano que passa, para mim é 18 anos. E eu tenho certeza que eu tenho essa força, né, que me levanta. Mas eu estou com 63. Passou. Foi muito rápido. Foi ontem. É verdade, foi ontem. Nesse ontem, algumas pessoas já têm netos, bisnetos, né? Interessante, eu estou lá, estou como recenseador do IBGE, do Censo Demográfico 2023. Aí vem 1998, aí eu tinha tanto. 2004, aí eu tinha tanto. Tenho essa diferença. E o tempo passou. Nossa humanidade mudou. Né? E nós vamos descobrindo as famílias que são sólidas, as famílias que precisam de ajuda, tanto material, palavras. Quando uma família, os pais se juntam, todos conseguem superar as dificuldades. Mas quando a família ela não tem a base do amor, nós vamos encontrar nossos filhos numa situação muito difícil. Eu digo para a Luísa assim: Luísa, é socorro! Eu tenho no meu WhatsApp o folder, porque não tem palavras para ajudar.
só a nossa presença. Daí a importância de nós amparar aquele próximo para que o outro possa receber outros benefícios, quer seja benefício do governo. Isso também é caridade, é solidariedade, mas também é fraternidade. É algo que cada um de nós precisamos começar a trabalhar dentro de nós para construir uma sociedade mais justa. Uma sociedade que ampara, que educa, que nós não devemos pensar só na matéria. A vida passa, não é? Eu lembro da minha mãe, ai Beth, quando a minha irmã morreu, ai Beth, leva isso são anéis, né? Anéis, joias. E eu fiquei olhando o dedo da minha mãe, grossa, eu não sei onde eu ia usar. Já não sei se fica reclamando do brinco, né? Eu fiquei olhando, eu deixei lá, até hoje eu não sei o que aconteceu. Deu do pé. Não sei, não quero nem saber. Se vier também, provavelmente vai estar na casa espírita para outra, né? Outros benefícios, né? Mas nós vamos aprendendo com a vida a dividir materialmente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, senão o propósito da vida é zero, né? Não é verdade? É só ouvir a voz de uma criança rindo que muda a nossa vida. Eu estava vindo de ônibus, ainda peguei o ônibus errado, fui parar lá no Rio Bonito. Mas uma voz de uma criança mudou todo o ambiente. A importância da vida está aí. Esse presente maravilhoso que Deus nos deu, que é a reencarnação. E essas crianças que estão reencarnando, talvez não tenham evangelho, mas eles estão vindo, sendo preparados para uma nova era da regeneração. Então eles são melhores que nós, né? Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. É verdade, não é? Basta nós nos candidatarmos como piloto do avião. Temos que ter não sei quantas viagens, né? Voos. E temos que ter coragem, porque eu, na primeira viagem, eu tenho que estar ali, nem para dirigir o avião, não é verdade? Graças a Deus, quando eu viajo, parece que alguém me empurra e diz, bom, vai dar certo. Né? Porque toda viagem é gostosa, mas a ida e volta é difícil, porque é difícil no financeiro, mas é difícil também descer, né? Subir e descer. Então, cada um de nós comecemos a pensar o valor da vida, o tempo, a família, os amigos, que diria, né? Os adversários. Muitas vezes, aqueles que nos perseguem são aqueles que nos amam. Se nós formos estudar o Evangelho de Jesus, ou segundo o Espiritismo, nos nossos adversários, está lá, Kardec nos falando. Se nós realmente amarmos aqueles que nos perseguem, fazer aqueles ser nossos amigos, é quando nós realmente aprendemos a amar o próximo. Muita paz a todos. Que essa lição, essa última lição,
é a mais difícil, mas nós vamos aprender com Jesus. Muito obrigada pela belíssima lição. Acho que eu perdi, né? Não, né?